Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 12, o reinado de Josias. Na aula de hoje, nós vamos evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Também nós vamos destacar a dedicação de Josias na destruição de todos os ídolos que estavam em Jerusalém, Judá e todas as cidades que pertenciam a Jerusalém. Foi uma destruição tremenda. Isso nós vamos ver também. E no final da aula, nós vamos identificar o retorno da celebração da Páscoa no reinado de Josias. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre do ano de 2021 e nesse trimestre estamos a estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quero pedir para você se subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela, para você dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, o reinado de Josias. O textual da nossa lição está no segundo livro de Reis, capítulo 22, e o versículo de número 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A verdade prática da nossa lição: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Assim como Deus levantou Josias para fazer uma limpeza de ídolos em Jerusalém, Deus também, nos dias de hoje, quer levantar homens, mulheres, crianças, adolescentes, enfim, homens e mulheres que preguem a palavra de Deus, que preguem contra o pecado, para que nós tenhamos uma igreja avivada e cheia do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículos 3 a 5, também o versículo 8, e o capítulo 23, versículos 2 a 5 e os versículos 21, 22 e 25. Manassés reinou 55 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Josias foi criado em um ambiente idólatra, assim como Abraão também foi criado em um ambiente idólatra. Porém, Deus chamou Abraão para uma grande missão. Assim como Moisés também foi criado no palácio no Egito, com o faraó, vendo e participando ali, vendo de idolatrias acontecer naquele palácio. Porém, Deus chamou Moisés para uma grande missão. E aqui nós vemos Josias, o rei Josias, uma criança, foi criada
vendo o seu pai também cair nesse pecado da idolatria, vendo o povo de Judá servindo a deuses estranhos. Manassés, o seu avô, tinha um nome de idólatra, porque ele também cometeu idolatria. Mas Josias escolheu servir ao Senhor. Com certeza, como as mães cuidavam sempre dos filhos naquela época, com certeza Jedida, que era sua mãe, ensinou para Josias os retos caminhos do Senhor. E Josias escolheu então servir ao Deus Todo-Poderoso, escolheu adorar a Deus, escolheu honrar a Deus. Manassés reinou 55 anos, foi o que mais reinou no reino de Judá. E ele fez tudo ao contrário daquilo que Deus queria que ele fizesse, daquilo que Deus queria que não só Manassés, mas todos os reis que passassem por Judá fizessem. Todos os reis fizessem aquilo que fosse agradável aos olhos do Senhor. Manassés reconstruiu altares idólatras, dos quais Ezequias tinha derribado, porque quando o rei Ezequias entrou para reinar, ele também derribou altares idólatras, e agora o Manassés, filho de Ezequias, reconstruiu aqueles altares, ergueu altares para Baal, fez um poste para Aserá, prestou culto aos exércitos celestes, construiu altares no templo e no pátio do templo, queimou seu próprio filho em sacrifício. Veja o que Josias tinha aí, o exemplo de um avô que chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício a deuses estranhos, em sacrifício a Moloque. Praticou feitiçarias, adivinhações, consultou os espíritos. Amon, o rei Amon, pai de Josias, filho de Manassés, reinou 2 anos e prosseguiu com estas mesmas abominações de seu pai. Morreu assassinado pelos seus próprios servos. Mas quem era Josias? Josias, o seu nome significa o Senhor traz salvação. Veja que no nome de Josias já vem aí condizendo com aquilo que ele fez no reino de Judá. Ele trouxe salvação para o reino de Judá, quando ele destrói todos os ídolos que ali estavam, para que o povo de Judá glorificassem, adorassem e servissem ao Senhor nosso Deus. Os pais de Josias eram o Amon e a Jedida. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Seu avô Manassés, como já dizemos, é conhecido como um dos piores reis de Judá. Mas no final da vida, vemos que o Manassés, ele se arrepende, mas ele já tinha levado Israel a um nível muito alto de idolatria. O rei Amon, o pai de Josias, escolheu seguir os maus exemplos de Manassés. Ele poderia ter escolhido seguir os exemplos de Davi. Ele poderia ter escolhido mesmo o exemplo de Ezequias, que foi o seu avô, mas ele preferiu escolher os exemplos ruins e maus do seu pai. E agora vai haver uma conspiração contra o rei Amon, e vai matar o rei Amon. Amon vai morrer e o povo vai conspirar contra os conspiradores do rei Amon e vai matar todos esses conspiradores. Provavelmente
essa conspiração do povo contra os conspiradores do rei Amon foi uma conspiração que o povo fez devido ou temendo que houvesse ali uma nova dinastia, que a dinastia de Davi fosse apagada, fosse eliminada. Mas por que isso? Parece que os conspiradores do rei Amon, os que mataram o rei Amon, queriam seguir o exemplo dos reis do Reino do Norte, porque eles matavam o rei, matavam toda a descendência real e assumiam o trono. Parece que aqui também os conspiradores do rei Amon queriam fazer a mesma coisa e o povo temeu que houvesse ali uma nova dinastia, que a dinastia de Davi fosse apagada, fosse eliminada. Então mataram os conspiradores que conspiraram contra o rei Amon e colocaram então Josias para reinar com 8 anos de idade. Josias começou a reinar com 8 anos, com 16 anos de idade ele começou a buscar o Senhor, com 20 anos ele começou a fazer uma limpeza nas terras de Judá e Jerusalém e todas as cidades, mesmo que fossem cidades longe, lá estava a equipe de Josias, né? A equipe do quebra-pau, que quebravam todos os ídolos, colocavam fogo nos altares e até os ossos dos sacerdotes também foram sacerdotes que serviam a deuses estranhos, foram queimados em altares. Enfim, ele fez uma limpeza e aos 25 para 26 anos de idade, Josias vai então se deparar com o livro da lei do Senhor. Então, Josias põe em ação a ordem divina. Depois de Josias, reinaram então Jeoacás, que foi o seu filho, Jeoaquim, que foi o seu irmão, e ainda reinou Joaquim, filho de Jeoaquim, com 8 anos de idade, mas ele reinou 3 meses e 10 dias, e veja que nestes 3 meses e 10 dias, a Bíblia vai dizer que esta criança de 8 anos fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nos dias de Josias também tinha ali os profetas que atuavam ali, que profetizavam contra a idolatria de Judá, contra o pecado de Judá. Naum, Sofonias, Jeremias, que estava naquele momento iniciando ali, e também a profetisa Hulda. Josias começou a reinar com 8 anos de idade e reinou 31 anos em Judá. Reinou com fidelidade e fez melhor que todos os reis de Israel. Por que Josias fez melhor que todos os reis de Israel? Porque ele escolheu o exemplo de Davi. Porque ele tinha também Ezequias. Ele tinha bons reis para que influenciaram a ele fazer um bom reinado, servir a Deus, adorar a Deus. Então, com essas atitudes, ele promoveu um dos maiores avivamentos entre os israelitas. Além de pôr fim em toda a idolatria de Jerusalém, Josias também derrubou os altares que foram construídos por Jeroboão em Dan e em Betel, no Reino do Norte. O primeiro tópico da nossa lição: Josias repara o templo. Quando ele toma posse do trono, então, Josias, depois
passados 8 anos, ele vai começar a buscar ao Senhor, e com 16 anos, depois de buscar ao Senhor por 4 anos, de orar e de buscar a presença de Deus, ele vai começar então a ação, e ele vai então reparar o templo do Senhor. Diz que Josias ordenou aos seus assessores que arrecadassem recursos financeiros para a reparação do templo. O sacerdote Ilquias esteve à frente tanto da arrecadação quanto dos reparos, e foi o sacerdote Ilquias que encontrou no templo o livro da lei do Senhor. Então nós vemos nesse relato aqui o desinteresse pelas coisas de Deus, principalmente pelo zelo do cumprimento das leis divinas. Quando Josias começa então a colocar este plano em ação, depois de ter buscado a Deus por 4 anos, ele vai fazer aquela limpeza por todas as terras de Judá, por todas as cidades de Jerusalém. Ele vai até o reino do norte, e em algumas cidades que ali restavam, ele entrou, derrubou os altares de deuses estranhos, queimou ossos de sacerdotes que serviam a deuses estranhos. Ele foi embaixo das árvores frondosas, derrubou também altares que estavam ali, derrubou-os e queimou, colocou fogo e acabou, destruiu com os altares que Jeroboão havia construído em Dan e em Betel. Ele fez uma limpeza em todas as terras de Israel, tirando todos os ídolos. Depois de fazer esta limpeza, nós vamos ver que Josias vai reparar o templo da casa do Senhor. Então, nesse relato, quando eles vão reparar o templo, a casa do Senhor, Ilquias vai encontrar o livro da lei que estava na casa de Deus, que estava perdido na casa de Deus. Este livro, Ilquias entrega o livro a Safã. Safã era como se fosse, ele era um escritor, como se fosse um escriba, e ele leu aquele livro, e após ter lido o livro, levou ao rei. Quando o rei então toma posse daquele livro que o lê, Josias, surpreso com aquele livro, reconheceu que eles não estavam cumprindo os mandamentos divinos, e o rei Josias rasga suas vestes em sinal de profunda tristeza, porque o que ele queria era estar honrando a Deus, mas via que o povo buscava adorar deuses estranhos. Josias não se justificou ao ser confrontado com a lei de Deus, mas o que ele fez? Ele reconheceu seus pecados junto com seus irmãos, não justificou os seus erros perante Deus, reconheceu os seus pecados. Quantas pessoas vivem no mundo, não recebem Jesus na sua vida, não tem Cristo no seu coração, porque não reconhece que é um pecador diante de Deus e precisa de um Salvador, precisa de Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. O rei Josias então rasga as suas vestes. Ele não culpa ninguém, mas ele, rasgando as suas vestes, ele expressa do seu coração piedade, culpa por não cumprir a lei do Senhor. Será que nós estamos ainda sentindo culpa pelo que nós fazemos de errado para o Senhor? Será que nós estamos
arrependendo-se dos nossos pecados todos os dias. São tentações, são maus pensamentos, são intenções ruins que vêm sobre a nossa vida, e tudo isso desagrada a Deus. Nós não somos perfeitos, mas buscamos do Senhor uma purificação, uma santificação diária a cada dia. E para termos essa santificação, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E o verdadeiro arrependimento vai demonstrar uma verdadeira mudança. Aquele que verdadeiramente se coloca diante de Deus e arrepende-se dos seus pecados, a mudança em sua vida é contemplada pelas pessoas. A mudança que há na sua vida por ter Jesus no seu coração, por ter havido um arrependimento sincero, ela é vista e ela é demonstrada por este verdadeiro adorador do Senhor. O item de número 3, entendendo a vontade de Deus. Josias vai enviar os seus auxiliares a consultar o Senhor. Depois que Josias rasga suas vestes, ele quer agora que consultem ao Senhor acerca daquele livro. O que deveriam fazer com aquele livro? Qual a decisão que eles deveriam tomar diante daquelas ordenanças? Então, Josias envia seus auxiliares a consultar o Senhor acerca daquele livro. O rei queria saber também a que nível o juízo divino sobre Israel estava, porque ele via que ninguém estava cumprindo o que estava no livro. Com certeza ele pensou, então, o juízo de Deus sobre este povo é grande, mas eu preciso saber qual o nível que está, o nível do juízo de Deus sobre este povo. Deus usa então a profetisa Hulda para confirmar os acontecimentos. Assim que Deus confirmou que ouviu as orações de Josias e a condenação de Judá. Então, os seus auxiliares vão agora buscar um profeta. E eles vão consultar esse profeta. E o profeta vai consultar a Deus, que vai responder, que vai dar a resposta. E eles encontram ali a profetisa Hulda. E Deus então confirma as orações de Josias e também ali a condenação de Judá. Ou seja, Judá já estava condenado ao cativeiro de Babilônia. E só estava havendo um adiamento por causa do rei Josias, que estava ali. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, e o versículo 16 nos diz: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Ou seja, a condenação, o juízo divino, o castigo do cativeiro em Babilônia já estava predito. E só estava havendo um adiamento por causa da obediência, por causa da fidelidade, por causa da sinceridade do rei Josias. Segundo Reis 22, 19, a profetisa vai dizer: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores,
que seria para a assolação e para a maldição. Rasgaste também as suas vestes, chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. O livro da lei, ele estava perdido na casa de Deus. Quem encontrou o livro? Um sacerdote e provavelmente ali um escriba, um estudioso do livro. Agora, como Safã era estudioso, ele estudava o quê? Ele lia o quê? O sacerdote era sacerdote do quê? Se o livro que eles tinham que obedecer estava perdido na casa de Deus. Mas depois de encontrado o livro, depois de ter sido consultado sobre aquele livro ao Senhor, do que eles deveriam fazer com aquele livro, então nós vamos ver aqui a ação do rei Josias. Josias convidou todo o povo para ouvirem a leitura do livro da lei de Deus. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, porque o povo não busca Deus, não ora a Deus, não estuda a palavra de Deus, e por isso está havendo um esfriamento na igreja. Se o povo não buscar a Deus, se o povo não estudar as sagradas escrituras, se o povo não honrar a Deus, não adorar a Deus verdadeiramente, como então haverá um avivamento na igreja? Nós vemos ao contrário, nós estamos vendo no geral um esfriamento e não um avivamento, quando a igreja precisa de um avivamento. A leitura do livro, quando o povo ouviu a leitura do livro da lei, todos tinham o coração preparado para um concerto com o Senhor. Porque Josias já havia iniciado esse concerto quando ele destruiu todos os ídolos que estavam nas terras de Israel. O estudo e a leitura da palavra de Deus nos leva a um verdadeiro avivamento que consiste na prática da palavra de Deus. Avivamento não é rodopiar, não é cair no espírito. Avivamento é viver uma vida condizente com a palavra de Deus. Avivamento é viver uma vida de comunhão, de oração a Deus. Avivamento é estar na presença de Deus. Avivamento é aguardar a vinda do Senhor com alegria, é estar sempre buscando ao Senhor. Isto é avivamento. A destruição dos ídolos. Então Josias já havia tirado todos os ídolos, já havia tirado os objetos idolátricos que estavam ali dentro da casa do Senhor, que foi colocado pelo seu avô Manassés, que reconstruiu todos os altares, que colocou objetos, que colocou ídolos dentro da casa do Senhor. Então Josias fez esta limpeza. Após a leitura do livro da lei, então nós vemos que ele vai sair. Já vimos que ele saiu depois da leitura do livro, então ele sai para terminar o que ele já havia começado. E vai agora por todas as cidades, e não vai deixar nenhuma cidade a ser visitada pela sua equipe para destruir
todos os altares, em todas as esquinas, em todos os montes, em todos os altos, debaixo das árvores frondosas, enfim, em todos os lugares. Josias vai limpar, vai novamente fazer essa limpeza. Porque esses altares eram altares de adoração a deuses de outras nações, a deuses estranhos, que fizeram aliança com o povo de Israel e trouxeram para Jerusalém esses deuses, e o povo deixou de servir a Deus para adorar essas estátuas e estatuetas. Josias e todo o povo tinham o coração fervendo de amor por obedecerem à lei do Senhor. Isso tudo era feito em união, porque o povo queria obedecer à lei de Deus. Segundo o livro de Reis 23, 19 e 20 nos diz: demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor, e lhe fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que lá estavam, que havia ali sobre os altares, e queimou ossos também humanos sobre eles. E depois que ele fez toda essa limpeza, Josias volta para Jerusalém. A Bíblia não está perdida no mundo literal, mas a Bíblia hoje ela está perdida na ignorância do homem. O homem não quer reconhecer a Bíblia Sagrada como a voz de Deus, como a palavra de Deus. Alguns não reconhecem completamente, outros reconhecem alguns textos, algumas partes. Quantas Bíblias já foram editadas, tirando capítulos, tirando parte de textos, porque acham melhor assim para eles. Mas a Bíblia Sagrada confronta o pecado. A Bíblia Sagrada traz alegria para o coração que aceita esta palavra como a voz de Deus para ele. A leitura prática das Escrituras Sagradas evita o pecado, e o pecado evita a leitura deste livro. O homem que está no pecado, que quer viver continuamente no pecado, ele evita ler a Bíblia, ele evita ouvir a leitura da Bíblia, ele não quer saber, ele quer viver a sua vida conforme ele quer. E Deus está vendo todas essas coisas. Josias nos deixou um exemplo de total compromisso com este livro sagrado. Que compromisso as pessoas estão tendo com a Bíblia Sagrada? Que compromisso as pessoas estão tendo com a palavra de Deus? O nosso compromisso é estudar essa palavra, colocar em prática esta palavra, nos esforçar para ser obedientes a esta palavra, porque ela é a voz de Deus. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a celebração da Páscoa. Então, Josias, depois de 18 anos de reinado, ele vai fazer essa leitura do livro da lei. O povo vai voltar-se ao Senhor e ele vai então restabelecer os ofícios. Desde Samuel não se havia celebrado uma Páscoa assim como Josias celebrou. No Egito foi celebrada a primeira Páscoa por Moisés.
2 anos depois que o povo estava no deserto, no primeiro mês, no 14º dia do primeiro mês, Deus pediu que eles celebrassem a Páscoa. 2 anos depois que eles estavam no deserto, então foi celebrada no deserto a primeira Páscoa. Samuel celebrou também Páscoa, porque nos dias de Samuel foi celebrado Páscoa. Mas Páscoa, como foi celebrada no tempo de Josias, foi uma grande festa. A última Páscoa, então, tinha sido celebrada há 60 anos no reinado de Ezequias. Ezequias também celebrou a Páscoa, mas como Josias, nenhum rei havia feito. Mas então, qual a diferença do reinado de Josias para o reinado de Ezequias e dos outros reis bons que o povo de Judá teve? Porque o reino do norte só teve reis maus. O reino do sul, Judá, Jerusalém, teve alguns reis bons. Mas qual a diferença? A diferença era que entrava um rei bom, ele fazia coisas boas, assim como fez Ezequias. Mas eles esqueciam ou ignoravam destruir os altares construídos por Jeroboão. Por isso, quando você lê a Bíblia, antes da destruição desses altares, você vai ver que o povo continuava no pecado de Jeroboão. Por quê? Porque os altares continuavam lá. Mas a diferença, então, nós vemos aqui, a diferença foi que Josias limpou toda a terra de Israel, inclusive os altares construídos por Jeroboão. Essa é uma das diferenças. Outra diferença está no zelo maior, está numa limpeza maior, numa restituição maior e mais zelosa do rei Josias quanto à restituição do culto sagrado, da adoração a Deus, da casa do Senhor. Manassés e Amon não celebraram a Páscoa. Josias tinha no seu coração celebrar essa Páscoa. Ele não conhecia o que era uma celebração de Páscoa. Mas ele então vai organizar uma grande Páscoa. Todos os ofícios foram restituídos para a casa do Senhor. Os sacerdotes, os levitas, começaram então a trabalhar em cada um dos seus ofícios. Os sacrifícios e as ofertas também foram restituídas. Os cantores, os guardas do templo, enfim, tudo foi organizado para a grande festa desta Páscoa nos dias de Josias. Então foi a maior Páscoa da monarquia. A maior festa do povo de Israel foi celebrada então nos dias de Josias. Essa Páscoa, ela relembrava quando o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto da escravidão egípcia. Então, quando o povo se reunia para a Páscoa, lembravam-se de quando eles foram libertos da escravidão do Egito. Quando nós participamos da ceia do Senhor, também nós nos lembramos quando Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado, o qual nós vivíamos no mundo. Por isso participamos da ceia do Senhor. Por isso o povo de Israel participava da Páscoa do Senhor, e era uma ordem de Deus para que eles se lembrassem que os seus antepassados, que um dia eles foram libertos da escravidão do Egito,
E se eles estavam ali para viverem uma vida diante de Deus quando eles quisessem, é porque eles foram libertos da escravidão do Egito. Devido ao pecado, o povo esqueceu dos feitos e das promessas de Deus por causa do pecado. O homem, quando se deixa levar pelo pecado, quando se deixa levar por coisas que desagradam ao Senhor, ele vai se esquecendo de tudo que Deus fez na sua vida. Vai se esquecendo das promessas que Deus tem para a sua vida. Vai se esquecendo dos propósitos que Deus tem para com ele. Ele se esquece de todas essas coisas por causa do pecado. O pecado entra no coração do homem e apaga as boas lembranças, os feitos de Deus, as promessas de Deus para a vida dele. A reforma nos dias de Josias aconteceu quando eles encontraram o livro da lei de Deus, que estava perdido na casa do Senhor. Quantas pessoas dizem: eu tenho a Bíblia em casa, eu tenho uma Bíblia nova, mas a Bíblia se encontra escondida, se encontra esquecida na gaveta de algum armário que ele tem, quem sabe empoeirada em qualquer parte da casa. Algumas Bíblias estão apenas abertas no Salmo 91, outras Bíblias esquecidas. As pessoas têm Bíblia, mas não estudam a Bíblia. A Bíblia está esquecida, está perdida dentro da sua casa. Está perdida também e ignorada no seu coração, porque ele não zela pela palavra de Deus. A partir daí, depois que o povo conheceu o Senhor através da leitura do livro da lei, a idolatria foi eliminada de Israel. A Páscoa foi celebrada e o povo voltou a adorar ao Senhor. Segundo o livro de Reis, capítulo 23, e o versículo 21 nos diz: o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Josias fez a maior limpeza de pecado em Israel. Quando ele limpou a idolatria das terras de Israel, ele estava como se limpando o pecado daquelas terras, para que aquele povo viesse ser abençoado ao adorar a Deus, ao buscar a presença de Deus. Quando nós estamos em adoração a Deus, quando nós nos esforçamos a buscar ao Senhor, nós estamos também trazendo para esse templo. O templo hoje não é onde nós congregamos as quatro paredes para onde vamos. O templo hoje é o próprio homem, porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas Deus quer habitar no próprio homem. Ele é o Deus conosco, que deve estar no nosso coração, que deve estar na nossa mente, que deve estar nos nossos pensamentos, que deve estar nos nossos propósitos, que deve estar nos nossos planos, que deve estar por onde quer que nós andarmos. Deus quer habitar conosco. Porém, se o homem não abandonar o pecado, se o homem não deixar o pecado, se o homem não fazer essa limpeza no seu interior, se o homem não fizer essa limpeza de pecado na sua vida, ele então não tem as bênçãos de Deus. Ele então não tem
a proteção de Deus, não tem a graça de Deus, não tem a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, Josias estava profetizando. Josias foi um tipo de Cristo, até porque o seu nome já traz salvação. E Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado do homem. O povo de Israel levavam os seus animais para morrerem em sacrifício dos seus pecados. Os pecados do povo de Israel eram apenas encobertos quando eles levavam esses animais para serem sacrificados no altar. Mas Jesus Cristo, assim como disse João Batista, no capítulo 1 do livro do Evangelho de João, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi as palavras de João, quando Jesus veio para ser batizado por ele nas águas do Jordão. Então disse João Batista, eis que ali vem aquele que tira o pecado do mundo. Jesus não veio para encobrir o pecado, Jesus veio para tirar o pecado do homem. E na cruz do Calvário, ele morreu por nossos pecados. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu por nós. E agora, em gratidão a ele, nós adoramos a Deus, nós adoramos a Jesus, nós adoramos o Espírito Santo, nós louvamos ao Senhor, nós glorificamos a Deus, porque temos esta liberdade. Os homens podem tirar a nossa liberdade externa, mas nunca pode tirar a liberdade interna que nós temos na nossa vida para adorar a Deus, para glorificar o Senhor. Os homens podem fechar as igrejas, os homens podem nos perseguir para não pregarmos a palavra de Deus, os homens podem fechar, quem sabe até a nossa boca, cortar até a nossa língua, quem sabe furar até os nossos olhos, quem sabe os homens podem fazer o que quiserem externamente, assim como fizeram com a igreja primitiva, para que a igreja não adorassem a Deus, mas internamente os homens não podem tirar o que nós temos no nosso coração. Os homens não podem tirar essa adoração que nós fazemos a Deus. Os homens não podem tirar a nossa salvação. Os homens não podem tirar a esperança da vida eterna que nós temos dentro de nós. Porque o diabo, ele quer tirar a alegria do homem, quer tirar a salvação do homem, quer tirar o perdão do homem, quer fazer do homem um escravo dele e do pecado. Mas nós precisamos estarmos firmes. Aquele que busca o Senhor, aquele que faz esta limpeza continuamente na sua vida e busca ser sincero na sua adoração a Deus, ele permanece firme na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar a cada dia mais, nos dando esta graça de permanecermos sempre firmes na sua presença. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua família. E até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.